Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema, MEI para Simples Nacional. Vai pagar mais imposto? Então, se você precisa fazer essa migração do MEI para o Simples Nacional e tem dúvida de qual imposto pagar, então vem para a nossa live aqui, fica com a gente, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Se você ainda não me conhece, meu nome é Reginaldo Alves, sou contador da RA Contabilidade e hoje, com esse conteúdo, eu vou te ajudar. Bom, lembrando que essa live vai ficar salva no IGTV, aqui também no nosso Insta, e também vai ficar salva lá no nosso canal. Ela vai para o nosso canal no YouTube. Então, se você deseja assistir ela depois, você vai poder assistir sim, tá bom? Então, mas antes disso aqui a gente vai começar já falando de um assunto que é muito interessante, porque quando a gente fala MEI para Simples Nacional, paga mais imposto, a gente precisa fazer a migração antes de a gente calcular o imposto, né, quando essa empresa já for do Simples Nacional. E antes disso, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa desenquadrar essa empresa. Essa empresa, que ela deve ter um motivo para esse desenquadramento, para ela poder ir para o Simples Nacional. Então, é interessante que você entenda o motivo da migração, porque o motivo da migração pode gerar multa ou não. Então, o que acontece? Roberto, tudo bem, meu amigo? O que acontece? Muitas vezes, a empresa precisa fazer essa migração porque ela ultrapassou o limite do MEI. Então, se ela ultrapassou o limite até 20%, ela não vai pagar multa. Ela vai ser uma empresa do Simples Nacional em 2025. Mas se ela ultrapassou esse limite do MEI mais de 20%, então ela vai pagar multa e juro retroativo ao ano que ela ultrapassou esse limite. Então, se essa empresa ultrapassou esse limite agora em 2024, se ela existe desde janeiro de 2024, ela vai pagar como empresa do Simples Nacional com multa e juro todas suas vendas ou sua prestação de serviço, tá? Dentro do PGDA já do Simples Nacional. Então, ela fica uma empresa do Simples Nacional retroativa, tá? Ao ano, né, ao primeiro mês do ano, que ela ultrapassou esse limite de mais de 20%. Quando ela ultrapassa, quando existe outros motivos, por exemplo, ela vai inserir mais um colaborador. Ela já tem um colaborador, que o MEI só pode ter um colaborador. Se ela inserir mais um colaborador, então ela vai poder fazer o desenquadramento por esse motivo e ela não vai pagar multa. Certo? Vamos supor aqui também que ela vai ela vai inserir uma atividade que não é permitida mais um microempreendedor individual. Então ela pode marcar essa opção e ela não vai pagar multa nem juro por esses motivos, tá bom? Mas ela tem que ficar atento a quando ela for fazer esse desenquadramento, né, e essa migração, quando ultrapassar mais de 20% do limite de faturamento do MEI. Então ela tem que ficar atento, tá bom? Porque esse é o primeiro passo antes de chegar no imposto, que a galera quer logo saber qual é o imposto, mas o primeiro passo, ela precisa fazer esse processo de desenquadramento, tá certo? E qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui dessa live, ela vai ficar salva, que a gente vai te ajudar nesse desenquadramento de forma mais correta e mais assertiva, evitando que você pague multa e juro, tá? Então pode ficar tranquilo que a Contabilidade vai te ajudar nesse processo de migração. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos para o imposto, né? Eu vou apagar aqui, tá, galera? Vou apagar. No imposto, nós vamos fazer a comparação aqui para tirar essa dúvida. No MEI, o imposto é fixo, tá? Em média, R$ 75,00. Esse é o imposto do MEI, tá? Quando você né? Porque você já precisa fazer, já fez a migração, que no caso a gente já foi feita a migração e a gente já vai saber já qual é o imposto que você vai pagar, tá certo? Então aqui era o imposto do MEI. Então vou dar um exemplo aqui que a gente tem cliente aqui tanto prestando serviço como também vendendo e-book, tá?
Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos para o Simples Nacional. Vou botar aqui Simples, tá? Anexo. Anexo 3, tá? Quando a sua empresa que presta serviço, já não é mais um MEI, já foi para o Simples Nacional, e presta serviço, a maioria das atividades, tá, do mercado digital, ela vai para o anexo 3. No anexo 3, aqui, você vai pagar 6% sobre o seu faturamento. É diferente? Sim. Você está em outro patamar. Você já está em outro patamar. Você não é uma empresa do meio, você já é uma empresa do Simples Nacional. Já está faturando mais de 81 mil reais. Ou mais de 100 mil. Então, você está em outro patamar. E essa alíquota aqui de 6% é considerada uma alíquota baixa. Sim. Tá? Por quê? Porque dentro do Simples Nacional existe atividade que você pode pagar mais do que 6%. Então, a maioria dessa galera que presta serviço no mercado digital vai pagar 6%. Lembrando que essa galera que trabalha no mercado digital pode pagar menos de 6%. Reginaldo, mas como assim? Vamos lá, vou dar um exemplo de um afiliado. Vou colocar bem aqui, ver se dá para enxergar aqui. Um afiliado. Um afiliado que recebe em dólar, vou botar aqui só dólar, tá, galera? Um afiliado com recebimento em dólar, ele vai pagar menos de 6%. Por quê, Reginaldo? Porque ele tem, né, ele tem uma imunidade e não vai pagar nem PIS, nem COFINS, nem ISS. Dentro desses 6% aqui, no anexo 3, tem PIS, tá? Tem PIS. Tem COFINS. Tem contribuição social do lucro líquido. Tem imposto de renda. E tem também ISS. Então, todo isso aqui, esses impostos, são dentro dessa alíquota de 6% e somente num DAS, numa guia DAS. Esse é o imposto que o Simples Nacional vai pagar 6% sobre o que ele faturar numa guia DAS, um DAS único, tá? Mas dentro desse 6% contém percentual de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e ISS. Quando ele presta serviço, tem uma comissão que é em dólar, então ele não vai pagar aqui, ó, com certeza, aí não tenha dúvida que vai reduzir, ele não vai pagar PIS nem COFINS, nem ISS, então ele vai pagar somente contribuição e imposto de renda, que esse percentual de 6% pode reduzir para menos de 3%. Então, é uma redução muito boa. Então, o afiliado que presta serviço e recebe essa comissão em dólar, ele tem essa vantagem sim, só tem que entender que ele precisa emitir nota fiscal, tá? Precisa, para poder legalizar esses ganhos, mesmo o afiliado que presta serviço, recebendo a comissão aqui no Brasil ou fora do Brasil, ele precisa emitir a nota fiscal para legalizar esses ganhos, tá bom? Então, no exemplo aqui de um afiliado, ou outro prestador de serviço, que preste o serviço e receba em dólar, tá? Ele vai pagar 6%, só que ele vai ter essa redução. Então, dentro do Simples Nacional, existe formas sim de pagar menos imposto, mas para isso a gente precisa entender o que você está prestando serviço, para quem você está prestando esse serviço, né? Como está sendo esse recebimento, se esse recebimento é em dólar, se esse recebimento é em moeda brasileira. Então, tudo isso é analisado pela contabilidade para que você possa
pagar menos imposto de forma legal. Então aqui, nesse formato aqui, você não vai ter problema com a Receita Federal. Tá? E dentro do Simples Nacional, nós vamos separar tudo isso aqui. Tá? Nós temos como fazer lá, né, a exclusão lá desse PIS, COFINS e do ISS. E vai ficar lá disponível para você pagar dentro do DAS único somente contribuição social e imposto de renda. Certo? Esse é o exemplo aqui do afiliado. E esse aqui é o exemplo do anexo 3 do Simples Nacional. Quando você sai do MEI para o Simples Nacional, prestando serviço, no anexo 3, a alíquota será 6%, a alíquota inicial. Você tem que entender que aqui é a alíquota inicial, tá? O Simples Nacional, ele funciona assim. Quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar. A alíquota é crescente, sim, tá? Mas para quem está começando, o Simples Nacional é interessante. Então você pode sim passar no Simples, ficar no Simples Nacional 1 ano, 2 anos. Aqui, né, a contabilidade que nós fazemos sempre em dezembro, novembro, dezembro, nós fazemos planejamento tributário e vamos mostrar para cada empresa se realmente é interessante ficar no Simples Nacional ou ir para o lucro presumido, que é o regime de tributação acima do Simples Nacional. Paga um pouquinho mais de imposto, mas é uma forma, tem uma presunção, né, sobre o faturamento, então é uma forma de calcular o imposto diferente. E pode ser interessante isso mais para frente, mas para início, o Simples Nacional é interessante, tá? Mesmo ele pagando 6%. Por quê? Porque, vamos lá, existe algumas atividades no mercado digital que ele não vai para o anexo 3, vai para o anexo 5. Então, aqui é diferente. Vou mudar aqui, tá, galera? Vou apagar aqui. Aqui não é mais anexo 3, é anexo 5. Então, quando você está no anexo 5 aqui, do Simples, quando você está no anexo 5, o que acontece? A alíquota inicial é diferente. A alíquota inicial aqui do anexo 5 é 15,5% sobre o que você faturou. Então, existe algumas atividades. Aqui a gente, quando a empresa chega, aqui a gente vai analisar e vai entender realmente se essa empresa do Simples Nacional, ela vai para o anexo 3 ou vai para o anexo 5. A maioria vai para o anexo 3, tá? A maioria vai para o anexo 3. Mas você pode ter uma empresa que a atividade vai para o anexo 5 e a alíquota aqui inicial é 15,5%. 15,5% a alíquota inicial sobre o que você faturar. É uma alíquota alta? Sim, tá? Mas tem um detalhe muito importante. A gente não vai falar aqui do fator R, tá? Só vou mostrar para vocês, dar um exemplo aqui para vocês, que utilizando o fator R, você pode sim pagar menos imposto para as empresas e participe do anexo 5, tá? Mas o nosso foco vai ser anexo 3, tá? E o anexo 1, que eu vou já dar o exemplo para vocês. Que a gente tem, né, nós temos clientes nesses anexos e a maioria utilizam o anexo 3 e o anexo 1 do Simples Nacional. Mas existem algumas atividades do anexo 5. Então aqui você vai pegar esse anexo 5 e vai calcular 15,5%. Mas existe uma forma de você pagar menos imposto e utilizar o anexo 3, utilizando o fator R. Reginaldo vai me explicar o que é esse fator R. A gente tem conteúdo, tá? Falando do fator R. Tanto aqui no nosso Instagram, como também no nosso canal. Tá bom? E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Mas eu vou falar aqui um exemplo aqui bem simples, como você vai fazer esse cálculo, tá? Para encontrar o fator R. É o seguinte, o fator R é a soma das suas receitas dos últimos 12 meses, dividido, né, com a sua folha de pagamento dos últimos 12 meses. Quando você fizer essa divisão, tá, ela tem que ser igual ou superior a 28%. Se for inferior, você vai pagar o seu imposto no anexo 5.
Mas se essa divisão do fator R for igual a 28% dessa divisão do cálculo que eu falei para vocês, aí você vai pagar aqui o seu imposto no anexo 3. Tá? Você vai pagar no anexo 3 e vai pagar 6%, em vez de pagar 15,5%. Tá bom? Qualquer dúvida sobre o fator R, você comenta aí que a gente vai te ajudar, tá? Com certeza. Então entre em contato com a gente também, quando a gente deixar ela salva, essa live salva no IGTV, vai estar lá no nosso WhatsApp, e você entra em contato com a gente que a gente vai te ajudar com o fator R. Porque algumas empresas que a gente trabalha aqui, como médico, por exemplo, utilizam o fator R para pagar menos imposto. Então, é interessante o fator R para as empresas, né, que são obrigadas a ficar no anexo 5, tá certo? Então, aqui nós percebemos que no anexo 5 a alíquota vai ficar um pouco alta, mas utilizando o fator R, a gente vai para o anexo 3 e vai pagar 6%. A gente, não, mas eu trabalho sozinho, não tenho folha de pagamento. Então, nesse caso, você vai utilizar o Prolabore. Então, você vai fazer uma retirada de Prolabore que faça com que a divisão dos faturamentos dos últimos 12 meses, tanto do seu faturamento como dos 12 meses de Prolabore, essa divisão fique em 28% e você vai pagar o seu imposto, tá, do mês no anexo 3. Tá? Fica tranquilo que tem uma forma sim de você fazer esse fator R, e se qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vai te ajudar. Tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Anexo 3, 6%. Anexo 5, algumas empresas, 15,5%, mas pode utilizar o fator R e ir para o anexo 3 e pagar 6%. Certo? Em vez de pagar 15%, utiliza o fator R, vai para o anexo 3 e paga 6% sobre o seu faturamento do mês. Tá bom? Então, esses dois são o anexo mais utilizado de serviço no mercado digital. É o anexo 3, mais utilizado o anexo 3, e o anexo 5 também tem algumas atividades que são utilizadas no anexo 5, tá bom? E agora nós vamos para o anexo 1, porque nós temos cliente que vende e-book. Não, se ele vende e-book, se ele ultrapassou lá o limite e está no Simples Nacional, então ele vem aqui, ó. Vamos lá, tá aqui o anexo. Galera, eu gosto de riscar um pouco, né? Aí ele vai para o anexo 1. Ele vai para o anexo 1 do Simples Nacional. Aqui, venda de e-book, tá, galera? E-book. Livro digital. E-book. Aí qual é a alíquota aqui do e-book aqui que ele vai para o anexo 1? A alíquota aqui é 4%. É 4%. Então, se eu trabalhava como MEI, ultrapassei o limite, preciso para o Simples Nacional, estou vendendo e-book, eu vou para o Simples Nacional e vou para o anexo 1 do Simples Nacional pagar 4% sobre o que eu faturo. Mas existe uma imunidade para quem vende livro, para quem vende livro digital, que é o ICMS. Lembra que eu falei para vocês que dentro desses 4% aqui tem PIS, COFINS, contribuição, certo? Então aqui é diferente. A diferença que vai ter aqui, em vez de ser ISS, vai ser ICMS. Então dentro desses 4%, tá? Vai ter lá PIS, COFINS, contribuição social, lucro líquido, imposto de renda, vou colocar assim, tá? Imposto de renda e ICMS. Aqui já é diferente. Então, dentro desse 4%, na primeira faixa do Simples Nacional, você já está no Simples Nacional vendendo e-book, anexo 1. A alíquota inicial lá é 4%, mas você está vendendo e-book, você tem imunidade de ICMS, então aqui você não vai pagar ICMS. Então você só paga PIS, COFINS, contribuição
e RPJ. Então, essa alíquota aqui de 4, ela vai cair para 2,75%. Então, você não paga aqui mais 4 vendendo e-book no Simples Nacional. Você vai pagar 2,75%. Esse percentual de 2,75% sobre o seu faturamento é o que você vai pagar dentro do DAS único. Somente isso. É uma alíquota baixa? Sim, é uma alíquota baixa. Comparado com o MEI? Não. Comparado com o MEI, não, porque o MEI é um imposto fixo que te limita. O MEI vai te limitar a faturar somente R$ 6.750 mensais. Aí você vai pagar aquele imposto sim de R$ 75 em média, mas está te limitando. Você não vai crescer. Você não vai faturar mais de R$ 81 mil. Então, essa é a diferença. Eu estou pagando aqui, né, mais imposto, mas eu estou jogando o jogo certo. E estou pagando menos imposto, né, de forma legal. Não estou pagando aqui, em vez de pagar 4, estou pagando 2,75 de forma correta, que a contabilidade vai fazer isso para você. Ele vai, lá dentro do PG-10, do Simples Nacional, ele vai colocar lá, certo? Que você não vai pagar o ICMS. Então ele vai retirar o ICMS lá do PG-10 corretamente e você vai pagar 2,75 sobre a venda de e-book, tá? E você vai faturar mais e vai conseguir sim crescer e ter sucesso sem dúvida nenhuma, tá? E não vai ficar limitado a MEI, a R$ 75, a limite de faturamento. Vai poder faturar muito mais, tá certo? Então é isso que você tem que entender. O MEI te limita? Sim. Você pode ser MEI? Pode. Você pode começar como MEI? Sem dúvida nenhuma. Mas ultrapassou esse limite, está próximo de ultrapassar, faça a migração. Então, se você tem dúvidas sobre todo esse processo, a RA Contabilidade vai poder te ajudar nesse processo. Então, não tenha dúvida que nós vamos te ajudar no passo a passo dessa migração, tá? E você vai se enquadrar no Simples Nacional, no anexo correto e vai pagar menos imposto de forma legal, tá certo? Então, a dúvida aqui, MEI para Simples Nacional, pago mais imposto? E a resposta é sim, tá? Você vai pagar mais imposto, mas você também vai crescer, certo? Você vai crescer o seu negócio e você pode pagar menos imposto sim no Simples Nacional. Então é sim o Simples Nacional também, porque você pode pagar sim menos imposto no Simples Nacional. Isso depende da sua atividade. Você procurar também uma contabilidade especializada no seu negócio para que você tenha assessoria correta e pague menos imposto da melhor forma possível, evitando problemas com a Receita Federal. Então você pode sim pagar menos imposto estando no Simples Nacional, principalmente quando você está começando. Estou começando meu negócio, mas já estou faturando mais de 80 mil reais, 81 mil, vou para o Simples Nacional. Estou vendendo e-book, vou pagar 2,75%. Estou prestando serviço no mercado digital, serviço, a maioria é 6%, então eu vou pagar 6%. É uma alíquota razoável, baixa sim, comparada a outros alíquotas do Simples Nacional. Que, como eu falei para vocês, no anexo 5, a alíquota inicial é 15.000%. Então, você tem que entender o quê? Que quando você fizer essa migração, ou tiver essa necessidade de fazer essa migração para o Simples Nacional, você tem que entender que você está crescendo, você está em outro patamar. Então, essa forma que faz com que você, esse pensamento, essa mentalidade, que vai fazer com que você não pense que está pagando aqui mais imposto. Por quê? Porque você pode pagar aqui até menos. Você acha que pode pagar mais, mas pode pagar menos. Isso vai depender da sua atividade, certo? E de um planejamento tributário, que aqui a RA Contabilidade vai fazer quando você chegar aqui, né? RA Contabilidade, nós vamos fazer um planejamento tributário e vamos definir qual regime de tributação. A sua empresa vai pagar menos imposto de forma legal. Então, galera, basicamente o que eu queria mostrar para vocês era isso. Tirar essa dúvida, tá? Para quem tem essa dúvida, que o MEI paga menos imposto, paga, mas te limita. Então você só pode faturar 81 mil reais, só pode faturar mensal 6.750
Você não cresce desse jeito. Não tem como crescer. Tá? Lembrando, a responsabilidade do desenquadramento é do empreendedor. Não é a Receita, eu estou aqui faturando 100 mil e a Receita Federal não me notificou, não disse nada e eu continuo aqui faturando 100 mil. A responsabilidade do desenquadramento é do empreendedor, não é da Receita Federal. A Receita Federal pode desenquadrar a sua empresa? Pode, mas você tem responsabilidade de fazer isso antes e não ter problemas com a Receita Federal. Tá? Então, isso você tem que entender. Você precisa entender, procurar uma contabilidade para que ela faça já esse processo de desenquadramento, a migração lá, que precisa fazer a migração, e também entender que os motivos precisam ser corretos para inserir no desenquadramento e também para evitar multa. Então, porque você pode evitar multa e juro, né, dependendo do motivo do seu desenquadramento. Tá certo? Então, basicamente a resposta é sim, sim. Então eu pago menos imposto como MEI, pago, e posso pagar também menos imposto como Simples Nacional. Sem dúvida, tá bom? Vou pagar aqui, hein, galera. Então, sem dúvida nenhuma, você pode sim pagar menos imposto. Você só precisa ter uma contabilidade que te ajude nesse processo, tá? De migração, e com certeza essa contabilidade vai te ajudar, tá? A que você pague menos imposto e de forma legal, evitando problemas com a Receita Federal, porque ninguém quer problemas com a Receita Federal, não é verdade? Então, galera, basicamente o que eu quis mostrar para vocês é isso, que o MEI paga menos imposto, mas te limita, e que o Simples Nacional também pode pagar menos imposto, mesmo ele tendo uma alíquota inicial de 6%, mas pode ser que você pague menos de 3%. Isso vai depender das suas receitas, tá? E também da sua atividade que você está exercendo. Na venda de e-book, você já percebeu que você pode ir para o Simples Nacional e pagar, em vez de 4%, 2,75% sobre o que você faturar. É uma alíquota baixa, sim. Então, é interessante que você procure uma contabilidade que possa te ajudar nesse processo, tá, de migração. Então, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, comenta aí, deixa nos comentários que essa live ficar salva no GTV, tá bom? Vai também para o nosso canal, tá? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que lá nós temos conteúdo mais completo, tá? Para você que vende ou presta serviço no mercado digital, tá bom? Então, galera, muito obrigado aí pela presença de vocês e espero vocês na próxima live. Mais sucesso e até lá.